Aqui temos a verdade prática, onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder. O pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Isso é real. É necessário que nós estejamos vendo o pecado sendo confrontado. Vidas, famílias, cidades. Mas se o Espírito Santo está sendo derramado e a gente não está vendo, o que será que está acontecendo? Deus nos chama essa manhã para um confronto e para a abertura da nossa alma. Que o Espírito Santo, irmãos, venha testificar nessa manhã. Essa é a minha fé. Sabe? Nós não podemos nos conformar com essa mornidão espiritual. A mornidão o que que é? Não é o quente esquentando. É o quente esfriando. E agora o Senhor me traz, vamos ler ali a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos 19, de 1 a 12. Eu gostaria de ler junto com a igreja. Tá certo? Vamos ler junto, meus amados? Então vamos lá. E sucedeu que enquanto Apolo estava, vamos igreja, em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o Espírito do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varão. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se-lhes deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Veja só, igreja. Os objetivos dessa lição. Então, é explicar a ação do Espírito Santo no ministério de Paulo. Após analisar o impacto do Evangelho na transformação da cidade. E em terceiro, aplicar o ensino da missão da igreja à realidade contemporânea. Mas antes de tudo isso, vejam só. Batismo com Espírito Santo. Quando eu vejo essa palavra, o que te passa na cabeça, hein, filho de Deus? Hein, servo de Deus? Nós estamos buscando batismo com o Espírito Santo. Nós estamos buscando ser cheios do Espírito Santo.
É? Qual é a sua realidade? Qual é a minha e a sua realidade nessa manhã acerca do Espírito Santo? O irmão aqui citou que nós estamos acomodados. O anseio da alma de ser cheio do Espírito Santo, aonde está em nós? Sabe? O anseio pela volta, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde está? Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu não gostaria de perguntar aqui quem é batizado com o Espírito Santo, porque isso é contigo e Deus. Não quero te constranger. Mas você se sente cheio do Espírito Santo? Você crê? Você sente essa necessidade de ser cheio? Você busca? Ou como diz o irmão aqui, nós estamos, tá bom assim. Eu venho para a igreja, volto para casa. Já não ouço mais Deus falar comigo. Línguas estranhas? Quando foi a última vez que eu falei? Quando foi? Ei, meus amados. Quando foi a última vez que você viu Deus te usar para cura? Quando foi a última vez que você viu Deus te usar com autoridade? Com a palavra de sabedoria? Hoje Deus quer nos confrontar e trazer essa realidade para agora, aqui, hoje, aqui, agora. Eu creio que nós seremos cheios. E que Deus quer que nós sejamos cheios. Ele quer. Mas nós queremos. Nós damos liberdade. A Bíblia fala, olha, o Espírito Santo não restringe o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Sabe, a gente está fazendo tão do nosso jeito que o Espírito Santo, ele tem liberdade para agir do jeito que ele quer. Do nosso jeito. Como, irmão, que o irmão falou? Do nosso jeito. Daí o Espírito Santo está bem lá. Sabe? Num lugar onde não tem liberdade mais. Sabe? Eu acredito que o avivamento, ele vem no ensino. Não é nos congressos, irmãos. Se você for olhar a história, ele veio no ensino. Não é nos grandes movimentos que só tem barulho. E daí acaba, eu nem sei o que aconteceu. Olha a história para você ver aonde que veio os avivamentos. Sabe? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. É a palavra que me confronta. É a palavra que me traz mudança. É a palavra que me enche o coração. Sabe? Sim. Sim. Sim.
os cultos. É importante a gente se voltar a si mesmo, olhar para si. Porque se eu ficar preocupado com o outro, irmão, vai ser difícil. É difícil. Eu sei que é difícil. Sim. A reverência, né? A reverência. A reverência, guardar o pé, né? Quando entrar na casa do Senhor. Isso é importante, irmãos. Os nossos cultos precisam. O povo ficou muito preocupado com meninice, irmão. E é bom que tem os meninos no nosso meio. Sabe? Daí a gente ficou muito, sabe? A nossa igreja é pentecostal? O que vocês acham? Nós somos pentecostais? Ou estamos nos tornando tradicionais? Onde estão as línguas estranhas? Onde estão as manifestações dos dons do Espírito Santo? Irmão, que nós venhamos dar lugar nessa manhã. Eu creio que vai começar por mim e por você. Que comece por mim e por você. Você que está aqui. É verdade. Pois não, irmão, por favor. Olha só. É. 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 O estímulo, né, amor? Pois não. O poder de Deus, irmãos, Ele está à nossa disposição. Vejam só, eu trouxe aqui essa caneta. Eu pego essa caneta e eu quero escrever, qual a função dessa caneta sem esse tubinho aqui? Ela está vazia. Ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi criada? Vai, igreja? Com a caneta sim?
Por mais que eu queira, por mais que eu tenha vontade de escrever com ela, eu vou conseguir? Assim é a nossa vida. Se nós não estamos cheios do Espírito Santo, a gente não cumpre o propósito pelo qual nós somos criados. Em Cristo, nós estamos vazios. A gente vem para a igreja, vai para casa. O vazio existencial. Oi? Mas o culto está tão... Aquele irmão, aquele pregador, aquela irmã não parava, aquela criança, tudo incomoda, porque eu não tenho um propósito definido pelo qual eu fui criado. Eu estou vazio em mim mesma, e eu começo a reclamar de tudo, né? Nada tá bom, não. Veja, Fábio, boa lembrança. Vem um pregador aqui, prega. Você pode olhar, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele fala, nossa, mas que culto maravilhoso, que glória. Aí o outro que está assim, ó, ele vai falar, meu Deus, mas aquele pregador não falou nada com nada. É ou não é? Gente, vocês estão percebendo? Ninguém sentiu nada. Agora, ó, vejam só a diferença. Está cheia. Agora eu vou cumprir o meu propósito. Sim, desejo de buscar, gente. Crer, sentir desejo, buscar é individual. Se o povo... Não, Deus sempre teve um remanescente, gente. Deus não precisa de uma multidão, Ele precisa de um que tem uma chama acesa. A chama deve arder continuamente sobre o altar. Não vai se apagar. Se você estiver cheio de Deus, você faz a diferença onde você estiver. Entendeu? Eu vou preocupar com os outros. Se está todo mundo pulando da ponte, vamos pular da ponte, gente. Vai. E daí o negócio aí fora, o movimento é tão grande, o ativismo, né? Muitas vezes enche a mente de outras coisas, vai apagar a chama mesmo. Então o propósito desse revestimento, ele tem um propósito, conforme eu havia comentado com os irmãos aqui. Ela tem um propósito. Nós temos um propósito, através do batismo com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Revestimento de poder. Eu preciso ser testemunha desse revestimento eficaz. Esse revestimento, ele me dá ousadia. Hã? Fábio. Olha isso para mim. Uhum. Sim. Tá vendo? E aí, como que fica? Mas Jesus vai voltar só para as pessoas, né, que estão doentes, para a pessoa que já cumpriu o seu ciclo de vida. Não. Como que fica esse negócio aí, irmãos? Como que fica? Tua lamparina está cheia aí, conforme o irmão lembrou? Irmãos, eu trouxe aqui esse mapa. Vejam lá, das regiões superiores a Éfeso, a chegada de Paulo, Galácia, ali é a rota de Paulo, o trajeto até Éfeso. Galácia, região fortalecida por Paulo,
regiões superiores, caminho pelo interior da Ásia Menor, Frígia, ele foi uma área atravessada na missão, a Ásia, onde a Bíblia fala e comenta ali, província romana onde estava Éfeso. Éfeso, observem, que ele estava próximo ao mar Egeu, o litoral ocidental da Ásia Menor. Então, Éfeso, vejam, era esse centro ali, um polo comercial, capital da província da Ásia Menor, centro de transporte marítimo. Ele é um centro religioso, vocês irão observar ali, o lar do templo de Artemis Diana, deusa da fertilidade, considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Acontece que o foco de Paulo, nessa terceira viagem, o objetivo não era apenas plantar, mas consolidar e aprofundar a fé nas metrópoles. Esse centro, ele tinha um polo ocultista, cidade imersa em feitiçarias, artes mágicas e superstições demoníacas. Será que nós não estamos um tanto supersticiosos também, irmãos? Querendo trabalhar com questões de sincretismo religioso, muitas vezes, adivinhações, premonição do futuro, né? Mas tal irmã vai orar por mim e Deus vai mostrar para ela. Já ouviram falar disso? Mas a irmã vai orar e daí Deus vai mostrar e daí eu vou fazer. Nós estamos falando aqui que você pode ser cheio do Espírito Santo. Mas eu preciso que Deus fale através de fulano, confirme porque ele é profeta. Estamos fazendo como Moisés? Muitas vezes, Moisés, fale você com Deus por mim, porque eu não quero falar com Deus. Aí sim, né? Ao erro. Ou ao perigo. Daí não se cumpre. Aí Deus eu me frustro. Aí culpa é Deus. Como que fica? Hein? Olha só o perigo, irmãos. Isso é disfarçado muitas vezes no nosso meio. Está disfarçado. Tá? Bibliomancia. Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo aqui. A Bíblia. Meu Deus, olha só o que Deus falou aqui, ó. Entendeu? Já ouviu falar, Jimmy? Perigoso, irmãos. E daí a gente vai criando laços que Deus nem falou. Porque daí eu não leio a Bíblia, só leio aleatório quando eu preciso. Quando eu estou em aperto, daí eu vou lá e vou ler a Bíblia. Mas você está entendendo? Gente, a base aqui é tremendo dessa palavra. Você entende? Acha esse versículo alguém para mim aí, por favor. Você está entendendo o que você tá vendo aí, filho? Mas nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Achou o versículo aí, irmãos? Leia, por favor, novamente. Oh Deus, pode continuar. Obrigada. Será que nós estamos chegando nesse ponto? Nós nem ouvimos que haja. É possível em nosso meio que a gente esteja tão assim, sabe, conformado com a situação que a gente nem tem contato com o Espírito Santo?
gente. Peçam e receberão. Gente, se nós chamar, Ele vem. Essa é a minha fé. Eu estou tremendo aqui, meus irmãos. O temor e o tremor, irmãos, ele precisa estar na nossa vida, como a irmã falou ali. E se a gente não vigiar, a gente cai nesse engodo do inferno, irmã. Irmão, a Deus fala comigo, confirma, eu preciso de uma resposta. Quando você vê, você está fazendo isso. Sabia? Quando você vê, você está fazendo, e Deus fala contigo, dobra o teu joelho. Busca. Se você chamar, Ele vem. Você é o templo do Espírito Santo. Ele vem, Ele vem, Ele vem. E então aqui, meus amados, por favor, quem tem a revista, lê para nós a introdução. Obrigada, irmão. Esse Espírito Santo que nós estamos falando, ele é capaz de confrontar o pecado. Se ele não confrontar o meu pecado, não tem alguma coisa errada aí. Só massageia o meu ego. Como a Fábio falou, palavras de vitória não são mais cristocêntricas. Sabe? Eu começo a falar sobre mim, eu jejuo, eu vou para o monte, E aonde está Jesus? Aonde está Jesus? As mensagens estão voltadas à vitória. Irmãos, eu tive um sonho muito forte, eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu era criança, eu congreguei no Santa Inês. E Deus me deu naquele sonho, eu me vi no Santa Inês, na igreja de madeira. Faz alguns dias, algum tempo que eu tive esse sonho. E eu me via na porta da entrada da igreja, aquela igreja de madeira. Esses dias o Misael colocou aqui a foto da igreja. E na porta da igreja eu estava com alguns irmãos. E havia um ladrão querendo entrar dentro da igreja. E ele falou assim, entrem todos para dentro da igreja. E no meu sonho eu falei, agora ele vai roubar todo mundo. Só que dentro da igreja havia uma mesa posta com muita comida. E o ladrão queria roubar a comida. Ele queria roubar a comida. Vocês entendem? Que a comida é a palavra? Aquele ladrão não queria roubar celular. Aquele ladrão não queria roubar valores, no sentido monetário. Ele queria roubar a comida. E aquela mesa estava posta, a igreja antiga, vocês estão entendendo? Que nós precisamos voltar ao que é importante. E então, no meio daquela comida, a comida estava manipulada. Toda condensada, ele falou assim, essa já é minha. E ele pegou aquela comida para ele. São mensagens que estão voltadas só à vitória. Sabe? E eu lembro que eu peguei um pedaço grande de carne e eu falei, eu vou esconder esse pedaço e ele não vai pegar. E vou guardar.
Sabe? Essas mensagens dão muito ibope, irmãos. Porque o povo se alegra, é glória a Deus, é aleluia, porque você vai receber, porque você vai ser vitorioso, porque você está sendo curado. Mas e Jesus, onde fica nessas palavras? Você já é muito mais que vencedor em Cristo Jesus? Você precisa ficar ali massageando o seu ego, dizer que você é bonzinho, que você vai receber vitória? Hein? É isso que o maligno quer, roubar a palavra dentro da casa de Deus. E eu acredito que aquela palavra, aquele sonho foi uma revelação, uma visão da parte de Deus e um despertamento para a minha vida. Para meu olhar de cuidar, de preservar a sã doutrina. Sabe? Nós já somos vencedores. Você já é mais que vencedor. As bênçãos do Senhor te seguirão. Sabe? As nossas palavras precisam ser cristocêntricas, precisam confrontar o pecado, restaurar vidas, transformar. É isso que Jesus está falando para nós nessa manhã. Então, ali, naquela cidade, as artes mágicas, a astrologia. Gente, vocês acham que isso é natural? Eu consultar os astros, como diz lá em Isaías. Ah, mas eu quero saber o meu signo. Tem irmãos que não sabem, gente. Não sabem que eu não devo seguir os astros. Eu já vi pessoas do meu lado falando, olha, meu signo é tal, eu estou consultando tal, e não sabe, gente. Não vem na escola dominical, não vem no curso de ensino, não sabe. Pasmem, vocês que vêm na manhã aqui sabem disso. Na EBD. Vocês já viram isso por aí? Consultando os astros? Ah, meu signo é tal, o meu é tal, ah, eu não combino com tal. Que Deus venha nos mostrar o caminho. Oh, Pai eterno, nos dirija, Senhor Jesus. E então aqui, a restauração da verdadeira doutrina. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do Evangelho, irmãos. É isso que nós estamos falando essa manhã, uma compreensão parcial. Deus não quer nos levar a uma inteireza do conhecimento pleno. Essa clareza pastoral, Ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo. Então, o ministério de Paulo em Éfeso demonstra que a obra do Espírito Santo não se limita à realização de milagres, mas também conduz ao ensino da palavra, ao discipulado, ao fortalecimento da igreja. O irmão ali, o Dair, trabalha com discipulado na igreja, que é uma coisa tão linda. O Silas, nós começamos ali com um trabalho no FASD, através da nossa associação Papo do Reino. E ali, as pessoas são tiradas da rua, pessoas em situação de rua, ou independência de aditivo, e eles ficam ali, e tem a parte do... O Silas pode falar um pouquinho, por favor, sobre esse trabalho? Só um pouquinho que eu vou levar o microfone para o irmão. Ali nós fomos indicados para vocês, para o Sérgio. Já faz acho que 3 anos, um pouquinho mais, para dar acompanhamento, pastoral. Então, como tem outros pastores também, de outras denominações que fazem esse trabalho lá. E acompanhando sempre 2 ou 3, toda semana, 15 dias, dando ali acompanhamento pastoral, todo que precisar e ajudar na libertação espiritual, individual. E isso tudo. Aí o que acontece? Faz um ano, mais ou menos, vai fazer um ano, que a gente, com a autorização do pastor responsável, que é de outra denominação, a gente começou lá então fazer o discipulado lá, para todos eles, uma vez por semana. E para preparar eles, inclusive, para o batismo, para um crescimento, um amadurecimento espiritual, que eles são muito assim,
eles recebem muito de uma forma meio superficial. Então a gente voltou mais aos princípios lá e mostrar para eles o básico, indispensável para se chegar ao batismo, né? E Deus tem feito uma obra maravilhosa, está transformando vidas ali. Os irmãos podem dar glória a Deus pelos irmãos que trabalham, o irmão Odair, o irmão Silas, que trabalham muitas vezes nos bastidores, irmãos. E não ficamos sabendo nem. Mas vão ao princípio da nossa fé. Sabe? E buscam essas pessoas ali para a glória de Deus. Aleluia. Que o nome do nosso Senhor seja glorificado cada dia mais. Então, o diagnóstico de uma fé incompleta. Paulo encontra cerca de 12 discípulos. A pergunta central é: recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? Quer dizer, se você crê, você vai receber. Tem muitas histórias de batismo com o Espírito Santo, de pessoas que passam a vida inteira, muitos anos de fé, e não são batizados. E daí a gente vê alguém aqui que acaba de aceitar Jesus e é batizado. Alguém me falou um tempo atrás, mas como que isso pode acontecer? Aquela pessoa ali já foi batizada e eu busco há tantos anos. Vejam ali, o segredo é: você recebeu quando você creu? Você creu? Ou você acha que você creu? Tá, aí que é a questão. Então, o problema teológico, eles não conheciam a mensagem de arrependimento, mas eram desconhecedores da plenitude da revelação. A conclusão de Paulo: vida cristã sem a compreensão e o poder do Espírito Santo resulta em uma fé limitada e incompleta. Está vendo ali? Então eu preciso compreender. Eu só vou conseguir ter essa plenitude se eu compreender. Senão minha fé ela fica limitada e incompleta. Tá? Então o batismo de João, a mensagem era focada exclusivamente no arrependimento. O batismo com o Espírito Santo, enchimento de poder que capacita para o serviço. A de João, preparação para aquele que ainda há de vir. Então, a do Espírito Santo, plenitude dos rios de água viva e manifestação dos dons espirituais. A de João representa o conhecimento intelectual inicial, o que os 12 discípulos de Éfeso possuíam semelhante ao Apolo. E a do batismo com o Espírito Santo é a marca da atuação viva e dinâmica de Deus na igreja glorificada. É dinâmico, né? Vamos entrar aqui. Vamos ler ali Atos 9 e 2. Quem achar, por favor? Atos 2 e 9. Então, esse estilo de vida é centrado em Cristo. É cristocêntrica. Eu preciso falar dele. Ah, mas eu estou pregando no Antigo Testamento. Mas ela precisa estar apontando para Cristo. Quem achou, por favor? Isso. Veja, eles pediram cartas para buscar essas pessoas, para ir atrás. O Espírito Santo, por ser dinâmico, nós falamos, ele nos dá estratégia. Vamos pensar em estratégia de anunciar o reino de Deus? Cada um no seu lugar. Os irmãos trabalham muitas vezes nos bastidores. Outro vai lá e faz a obra de frente, outro na portaria. Nossa, ontem à tarde a gente teve um treinamento tremendo aqui sobre evangelismo, onde nós sentimos muita presença de Deus, sabe? E o Senhor vai nos dando essa estratégia, desse estilo de vida centrado em Cristo Jesus. Nós vemos aqui, meus amados, nesse mapa, ali, vejam, a sinagoga, onde Paulo fez o primeiro espaço de ensino em Éfeso. Houve a resistência, se endureceram contra o caminho, e então ele passou para a escola de Tirano, o local aproximado de ensino diário, por 2 anos, uma formação
perseverante que alcançou a Ásia. Ah, mas é no ensino então? Não é no louvor? Não? É no congresso? Em grandes movimentos? Vejam que Paulo ficou 2 anos ensinando de forma intensa ali, na escola. Que interessante. De Tirano. Esse ensino era diário. Certo? Então vamos para esse exercício? Segundo Atos, que a gente acabou de ler ali, o que a expressão caminho descreve? Apenas uma doutrina religiosa? Uma rota de peregrinação? Um estilo de vida centrado em Cristo? O que vocês acham? Aí lá vem a resposta. O texto afirma que caminho é a expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida centrado em Cristo. Ela precisa estar centrada em Cristo. Então ali nos lembra a expressão caminho. Tá certo, meus amados? Nós precisamos dar andamento para nós darmos conta do nosso material aqui. Então, na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. Ah, mas Jesus não volta enquanto as pessoas não ouvirem falar de Jesus. Será que o mundo já ouviu falar de Jesus? A gente vê o irmão Edeildo falando aqui, né? O irmão Edeildo já não está aí? Ah, ele recebeu. Né, das portas ali que não ouviram, que há resistência. Essa semana nós estávamos na rua, evangelizando. Estava muito frio, muito frio. Nós estávamos levando comida, roupa, água e a palavra de Deus coberta, né? Que estava muito frio mesmo. E quando o Sérgio deu um folheto, né? Queimou o folheto. Então, há resistência, muitas vezes. Mas o meu papel e o seu papel precisam ser feitos. Entendem? Então, a palavra precisa ser anunciada, nós cumprirmos aquilo que o Senhor nos ordenou. Na escola de Tirano, então, a rejeição ali levou o apóstolo a uma mudança de local. Olha a estratégia. Olha, se você for uma cidade, te receberem bem, amém. Se não receber, eu vou para outra. Daí, porque não me recebe, porque a minha palavra, porque não sei o quê. O vitimismo, muitas vezes, nos leva a esse lugar. Mas o que o apóstolo Paulo fez? Deus deu outra estratégia para ele. Então, ele se retira ali, passa a ensinar nessa escola desse filósofo chamado Tirano. O ensino diário, provavelmente nas horas mais quentes do dia, quando a escola ficava vazia, durou 2 anos de constância e dedicação. Então, a escola de Tirano foi o primeiro seminário teológico cristão em solo europeu asiático. Você sabe que já ouviram falar? Porque quem estuda teologia, gente, fica muito frio. Meu Deus, irmão. Você sabe o que você está falando, filho? Você sabe o que você está falando? Entendeu? Eu já vi muita gente falar isso, gente.
E você se perde mesmo. Se você começa a estudar teologia pela letra, você vai se perder. Tá? Sim, mas você já não viu gente falando? Gente, não faz muito tempo, eu vi gente falando esses dias aí. Falei, você sabe o que você está falando? Eu estou falando da essência, da palavra. Eu tive muitos professores batistas. Inclusive, um deles me reprovou. E eu fiquei, porque ele era muito detalhista. E tinha momentos assim, que ele ia e eu falei, puxa vida, agora vai, Deus vai incendiar esse lugar. É que o irmão falou ali, né? É batista, gente. Não deixava o mover do Espírito. Mas você precisa buscar a palavra. Gente, traz discernimento, traz entendimento. Mas o que é? Agora, se eu vou pegar a sua letra, eu vou ficar muito religioso. Não preenche, a letra mata. E o Espírito vivifica. Então, eu vou absorver aquilo que vai somar para mim, tá? E aquilo que vai dividir minha fé, eu vou deixar. Tá certo? Quem que levantou a mão ali? Pois não, irmão? Isso. Isso, irmão, obrigado por ter me lembrado. Inclusive, na minha classe, quando eu fiz teologia, era da nossa igreja. Olha só que interessante. E na nossa classe tinha uma pessoa que era um bandista, estudando teologia. Entendeu? Aí os nossos professores eram, né, da nossa igreja, falou, vamos ver até onde ela vai. Ah, ela foi até certa altura e daí, ó. Então, quando a gente for estudar teologia, a gente precisa buscar, né, a fonte, porque hoje tem muitos tipos de teologia. Então, vamos buscar a pentecostal, irmãos. Ó. Não. Isso. Uhum. Isso, irmão, isso é muito importante. Obrigado, irmão, pela contribuição. Então, outra pergunta aqui. O que Paulo passou a fazer na escola de Tirano, meus amados? Ensinar diariamente, investindo na formação espiritual dos discípulos? Olha só, disso que nós estamos falando. Abandonar o ensino para buscar sinais? Pregar apenas aos judeus da sinagoga? Ali, a letra A. O texto afirma que na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo, disciplina e profundidade na formação espiritual dos discípulos. Veja, eu preciso buscar aprender. Mas aí, o que eu faço com isso? Uma vez uma pessoa me falou isso, eu achei bem interessante. Ela falou, nossa, mas você buscou bastante conhecimento, né? Mas e aí, o que você faz com isso? Sim. Aham. Aham. Que o irmão é bíblico, né? O amor de muitos esfriará.
De muitos. De muitos. Mas e eu e você, onde a gente fica? Nós vamos ficar do lado do remanescente? Dos rabiscos? Ou vamos com a maioria? Hein? Você decide. Então aqui o propósito que eu havia falado no começo. Sabe? Eu vou me encher de conhecimento, vou buscar conhecimento, vou fazer treinamento, vou estudar. Mas e daí? Vou ficar igual com essa caneta vazia? Eu vou buscar me encher para eu anunciar o evangelho. Esse é o propósito. Tá certo? Sim. E isso precisa, senão eu perco o foco, gente. Não quer entender o processo, eles simplesmente vão embalo vamos dizer assim, na vibe que está acontecendo. As pessoas, primeiro, não sabem o que é ser pentecostal original, não tem noção de que é pentecostalismo. Na nossa igreja, eu falo... Sinto, é. E agora, há pouco tempo, o que é ser pentecostal? As pessoas não têm essa noção e nem querem ter. Eles já estão ali vamos dizer assim, no entendimento que eles acham que é aquilo, mas não é. Entendeu? O que é ser pentecostal? Essa é a pergunta que fica para nós. O que é ser pentecostal? De verdade, realmente. O que Paulo estava falando aqui nessa escola? Ele estava ensinando a ser pentecostal nessa escola. E a gente tem uma visão diferenciada. Acho que quando eu falo aí, um monte de gente vem brigar comigo aí, mas eu não estou nem aí. Eu estou pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus como ela é. Porque pentecostalismo não é barulho. Não é pular aqui na frente, não essas firulagens, usar esse termo aqui de pular, isso. É isso aí, ó. É você ensinar a palavra e a palavra ela vai gerar crescimento e vai gerar poder nas pessoas. Jesus ele deu poder para as pessoas e deu para todo mundo. E as pessoas confundem o que é esse pentecostalismo com esse. Então, essa formação ela é prioritária na vida. Primeiro, vim de aprender, depois vim de ensinar. Hoje, não, os caras querem ensinar sem vir aprender. Desculpei. Não, exatamente. É isso mesmo. Obrigada, Ezequiel, pela contribuição. É isso que nós estamos falando, bem na linha mesmo. Então, vamos seguir. Então, esse derramamento do Espírito, ele precisa ser confirmado por sinais extraordinários, gente. Onde estão os sinais? Os sinais, gente. Os sinais, é necessário que haja os sinais. Por isso que a gente vai ver o que Deus fez através de Paulo. Sabe? Promovendo curas, libertação, autenticavam a mensagem anunciada. Os sinais seguirão aqueles que creem. Sabe? Nós precisamos buscar. Essa busca precisa ser intensa. Mas a nossa visão está tão limitada que eu vou para a igreja porque eu estou tão fraco que eu preciso de força. Preciso de uma palavra que me diga que eu vou vencer. Filho, você já é vencedor em Cristo Jesus. O nosso foco está muito difuso. Nós não temos o alvo. Como o apóstolo Paulo falava, eu olhando para o alvo da soberana vocação. Sabe? O meu alvo ele se tornou, está tudo muito bagunçado. Aí eu vou para cá. Não, eu vou para cá. Eu vou para cá, eu vou para lá. Preciso de uma palavra toda hora dizendo que eu vou vencer.
gente está lutando para isso. O comodismo religioso, né? Ah, porque eu tenho que sofrer para dizer que eu sou crente. Você é vencedor, sabe? Daí alguém falou, mas para que você é crente? O crente é tão sofredor, vive sofrendo, vive na prova, vive no deserto. Ei, meu Deus do céu, que o Espírito Santo de Deus venha abrir os olhos do nosso entendimento nessa manhã. E que nós venhamos querer mais desse Espírito Santo. Sabe, o apóstolo Paulo, ele estava tão cheio da graça que ele falou ali uma lista do que ele passava. E ele falou assim, de bom grado, eu vou me gloriar nas tribulações. Para que em mim se manifeste o poder de Deus. Sabe? Ele se viu digno de padecer. Sabe? E a gente quer fugir do sofrimento. A nossa visão é essa, é só vitória, vitória. Olha só como esse foco está muito perdido aí no meio do caminho, meus amados. Então vamos lá. Pois não? Confirmando que estava passado com os sinais que o acompanhavam, nos acompanhavam. Então, muitas vezes, eu não acredito em todos os casos, mas eu acredito que muitas vezes não acontecem os sinais, o Senhor não pode confirmar a palavra. Eu vou prometer depois que Deus não falou, né? Foi o que a Fábio falou ali. Né? Eu aposto, meus amados, que vocês já passaram por isso. Por essas profetadas, né? Então, em quem nós estamos firmados, né? O sinal está seguindo por quê? A base está acertada ali. Ali a pergunta, por que os objetos tocaram o apóstolo e tornaram-se um instrumento da ação divina? Olha só, se a gente não cuidar aqui, hoje em dia ainda tem disso. Tem ou não tem, Jimmy? Ele trouxe essa evidência de que quando o Espírito Santo sopra, pelo fato de nós sermos humanos, a pessoa pode se tornar uma criança na frente do culto. Ela pode deitar, ela pode roubar, ela pode pular, ela pode se gesticular. Sim. Porque não é dela. Sim. Então, o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser pentecostal, não é somente isso, mas é também isso. Amém. E essa é boa lembrança, porque a gente fica na polarização, tá bom? Porque a gente tem essa tendência dos extremos. Se eu faço isso, é meninice. Se eu não faço, eu estou muito frio. Então, vamos trazer o equilíbrio? Vamos trazer o equilíbrio aí? Não vou ficar aqui e nem aqui embaixo? Vamos trazer o equilíbrio através do fruto do Espírito? Que é aonde eu vou trazer essa temperança, né? Pois não, irmão? A gente populariza o pentecostal, né? Mas o original manda alguns outros detalhes, mas seria o agrupamento da igreja. Mas aí esse cuidado, porque às vezes as pessoas ficam com medo daí de dar a liberdade para a irmã. E daí fica muito tradicional, que eu comentei no começo. Mas acontece nas residências, falar de línguas estranhas, que é parte do livro para ser um obreiro consagrado. Línguas estranhas. Então faz parte do nosso ministério. Mas esse cuidado da temperança, né? Claro. A nossa igreja é pentecostal. Nossa marca está sendo pentecostal. Está sendo como era lá atrás. Por causa disso, aí que ele... Poxa, daí eu fico muito amigos, muito rígido. Não posso. Poxa, o Espírito Santo tem que entender. Entendeu? Disseram que estavam cheios de músculo.
Você Né? não Então, por isso é necessário o discernimento. discernimento. Porque ele fala do discernimento a você chegar no ponto. Orar alto também. O irmão está orando alto, está me atrapalhando. Poxa, estou prestando atenção no que então? Minha mente está onde? Meu culto racional está onde? Né? Não conheço. Hoje em dia, se a gente não estiver trazendo a nossa memória, isso vai cair no esquecimento. Tá? Então, por si mesmo, ali, por seu valor religioso, né? O irmão me deu alguma coisa, deixa eu guardar, que tem um valor muito religioso. Pelo poder de Deus, que corresponde à fé, nós estamos falando ali dos objetos que tocaram o apóstolo Paulo. E, pela autoridade do apóstolo Paulo, então a resposta é a B. O texto afirma que esses objetos tocaram instrumentos da ação divina. Não é por si mesmo, mas pelo poder de Deus que corresponde à fé. Então não é o objeto em si, né? Mas que se torna algo místico. Mas é pela ação divina. Vamos seguir. A autoridade espiritual, ela não se imita, gente. Olha que interessante. Mas procede da comunhão com Cristo. Poxa vida, mas eu queria ser como fulano, como cicrano. Como que Deus usa maravilhosamente aquela pessoa. Eu queria fazer igual. Até a entonação da voz. Fazer com que fique parecido. Né, os pregadores, a gente tinha um período, né, da história que eles ficavam parecidinho, né? Achando que era o exterior. E isso leva a uma limitação muito grande do poder de Deus através de nós. Porque nós somos seres únicos, que fomos formados por Deus de forma subjetiva. Cada um tem sua subjetividade, a sua forma de Deus trabalhar. E isso é lindo em Deus e em nós. E por que a gente quer imitar essa autoridade específica? Essa autoridade, ela é particular, ela é pessoal. Aí a gente fica engessado. Aonde o Espírito Santo está, tem liberdade. É bonito o jeito que Deus usa fulano, mas deixa Deus te usar, filho, do jeito que você é. Não é verdade? Então vamos seguir. Ali outro mapa, irmãos. Esse outro mapa mostra ali dos livros de magia queimados em praça pública, como sinal de arrependimento. Sinal de arrependimento. Precisa ter? Precisa ter o sinal de arrependimento. A árvore conhece, né? Qual que é o fruto? Né? Ali nós vemos o templo de Artemis, que era o centro religioso confrontado pela verdade do Evangelho. Vejam ali onde ele está. O grande teatro que está próximo. E a palavra de Deus crescia de forma poderosa. Lá tem a escola de Tirano. Vejam que interessante esse mapa para conhecer a imagem, né? Então, essa verdade, esse mover, ele liberta pessoas de enganos. Olha o discernimento aí. Espiritual. Sabe? A gente morava na cidade de Cascavel, eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse momento. Foi o irmão do pregadores lá dos Gideões. Vamos trazer esse pregador aqui. Nossa, ele prega demais. E engraçado que ele fazia a igreja rir. Num congresso lá. A igreja ria. Ele contava piada. E ele tirava sarro do irmão. Tinha um irmão que ele era ruivo. E ele ficava tirando sarro do irmão. Nossa, seu não sei o quê. E falando... Tipo assim, ô seu miserável, ô seu não sei o quê. E todo mundo ria. Terminou o culto, a dirigente do círculo de oração falou assim para mim, nossa, esse culto foi tão bom, eu não consegui nem dar glória a Deus, de tanta risada que eu dei. Eu falei, ué, vocês estão vendo, irmãos?
Ô, fogo estranho? Que fogo estranho é esse que os irmãos estão dando risada e não estão dando glória a Deus? Que fogo estranho. Sabe? Então, liberta a gente de enganos espirituais. Esse aqui eu vou seguir. Nosso horário está avançando. Então, é necessário que haja crescimento. Crescimento na obra de Deus. Está tendo crescimento ou está tendo troca de membros? O irmão vem lá da outra assembleia para essa assembleia. Troca para outra assembleia. E os batismos? Estão batizando filho de crente ou estão batizando novos convertidos? Hein? E aí? Então, esse impacto transforma indivíduos e realidades coletivas. Eu vou guardar só para mim. Eu descobri algo tão maravilhoso e tremendo com Deus, vou guardar só para mim. Não. Então, esse derramamento e revestimento de poder é necessário que haja testemunho. Vejam, irmãos, agora nós entramos no ecos da história do Espírito que continua soprando. Gente, ele começou lá em Atos 2. Sabe esse som, esse vento que sopra? Ele está aqui. No nascimento da igreja, irmãos. O que nós estamos fazendo? Para onde nós estamos indo? Sabe, essa expansão que começou, é necessário que haja o despertamento, como houve lá em Atos, na Samaria e Éfeso, no país de Gales, o fechamento de bares com queda do crime. Não é só para mim no sentido espiritual, irmãos. É no sentido de mudar a sociedade, de confrontar ali fechamento de bares, queda do crime. Sabe, como ali na Rua Azusa, manifestações da luta contra o racismo também alcançou. Não foi só no sentido espiritual, foi no sentido social, impactou a sociedade. No Brasil, com Daniel Berg e Gunnar Wring. Sabe, na Rua Azusa, veio para o Brasil, como os irmãos já sabem a história, e 2023 recente também. Vejam só, eu trouxe aqui um panorama geral, mas eu vou pegar a Rua Azusa com William Seymour. Ele era um negro, filho de ex-escravos, com pouca instrução formal e deficiente visual de um olho. Ele sentava-se atrás de caixotes de madeira com a cabeça coberta em oração, esperando a direção do Espírito Santo. Ele teve uma liderança pacífica que uniu raças sob doutrina do batismo no Espírito Santo e falar em línguas. Então, o que ele trouxe? A quebra de segregação entre negros, brancos e imigrantes. A adoração integrada. O culto uniu manifestações culturais de diferentes etnias. Então, o direito de voz. Início da liderança, né? De mulheres pregadoras na igreja. E missão global. Envio imediato e voluntário de centenas de missionários para várias nações. Agora eu gostaria de trazer a voz de Daniel Berg para os irmãos. Eu não sei se vai funcionar aí. Daniel Berg e Gunnar Wing, eles tinham um lema. Jesus Cristo cura. Irmão Daniel, mas gostaria de só um pouquinho, irmão. Jesus Cristo, só um pouquinho. Jesus Cristo cura. Salva e batiza com o Espírito Santo. O meu sogro, o irmão Luiz de Camargo foi meu sogro, né, que eu fui viúva do filho dele. E ele nos lembrava desse lema. Ele era apaixonado pela escola dominical. Ele foi enterrado com a revista da escola dominical no peito. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vai lá, põe para mim, por favor. Acho que passou aí. Irmão Daniel, mas gostaria que o irmão mencionasse e as primeiras pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. Foi em Belém do Pará. Jesus batizou a primeira pessoa no Espírito Santo no dia 8 de junho de 1911, quando Jesus batizou a primeira pessoa no Espírito Santo, em Marcelina, Albuquerque. E depois, outro dia, Jesus batizou outra irmã, chama-se Nazaré, com o Espírito Santo. E depois, a terceira pessoa foi uma irmã, chama-se Metoso.
Está aí mesmo. Pode deixar. Se não der, a gente segue aqui. Tá áudio, o baixo tá áudio, tá baixo o áudio, né? Então, meus amados, mas gostaria que eu mencionasse e a primeira ou as primeiras pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. Foi em Belém do Pará, Jesus batizou a primeira pessoa no Espírito Santo. Foi no dia 8 de junho de 1911, quando Jesus batizou a primeira pessoa no Espírito Santo, em Marcelina, Albuquerque. E depois, outro dia, Jesus batizou outra irmã, chama-se Nazaré, com o Espírito Santo. E depois, a terceira pessoa foi um irmão, chama-se Metroso, que foi a terceira pessoa que Jesus batizou no Espírito Santo. E Jesus continuava a batizar seu povo no Espírito Santo, em Belém do Pará, pela continuação da oração. Quando nós perseveramos em oração, o Senhor Jesus tem abençoado ricamente sua obra em cada lugar. meus amados, nós nascemos no fogo. Para onde nós estamos indo? Eu vou fazer a leitura final aqui, a conclusão. Pode chegar na conclusão, por gentileza. Vamos nos colocar em pé. A flor gloriosa. Que a mesma fé, o mesmo amor possa mover o nosso coração. Nessa manhã, eu estarei lendo a conclusão. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O Evangelho ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade e confirmado com poder. Que essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje em sua igreja. Como permanecemos fiéis e sensíveis à ação do Espírito Santo, nós podemos dar liberdade para o Espírito Santo. Tu Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar esse
haja, Senhor, despertamento no meio do Senhor, no meio da tua casa. Senhor, nós cremos no teu Santo Espírito. Vem com seu poder, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar. Oh, Senhor. Oh Deus, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para esse novo tempo. Desperta, Senhor, é nisso que eu creio, para a glória do teu nome, Jesus. Para a glória do teu nome, eu creio, Senhor, nessa tua palavra que é fiel e verdadeira. Eu creio, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, na tua palavra que é a mesma. Ela é ontem, ela é hoje, ela é eternamente. Oh, Senhor Jesus.